Então, hoje, graças a Deus, estou aqui novamente com o senhor Edson Rosa e o diálogo de hoje traz uma informação muito importante e interessante. Seu Edson, tudo bem? Opa, tudo bem, Jefferson. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembra as pessoas, por gentileza, quanto tempo você trabalha com a mediunidade? Bom, a minha primeira manifestação mediúnica foi com 3 anos e 8 meses, que a minha família deu como conversão dentro de uma igreja Assembleia de Deus. 89%, 90% dos meus familiares em Porto Alegre. Hoje não são tão fiéis assim, por causa de vários processos que não vêm ao caso envolvendo mediunidade, porque todos da minha família são médios, né? Mas na época, 90% das pessoas eram da Assembleia, fiéis de carteirinha mesmo. Então, foi dentro de uma igreja, com muita honra, graças a Deus, com o cacique Pena Branca. Nossa. Ele se manifestou. Eu tinha 3 anos e 8 meses, eu nem sabia nem o que era índio. Nossa. Então, até os 14 anos, eu fui evangélico. Tanto é que o meu sonho era ser pastor. Lia a Bíblia de trás para frente, aquela coisa toda. Nossa. Tinha nem qualquer tipo de envolvimento, perdão, Jefferson, Pode falar. com banda ou com qualquer tipo de literatura mística. Nada, 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 nada. Eu fui ter com 17 para 18 anos que eu comecei a ler realmente alguma coisa. 12 anos eu li assim, mas é coisinha básica, assim, não tinha nada que o meu psiquismo se alimentasse com uma forma de Exu ou coisas assim, ou acabou. Por favor, Jefferson. Muitas pessoas dizem como eu gostaria de ser capaz de poder perceber os espíritos, incorporá-los tão naturalmente. E às vezes você diz assim que, muitas vezes, até brincando, mas você diz, mentor, às vezes a gente até parece ser obsessor pela disciplina que eles exigem. Conta um pouco sobre essa disciplina que eles exigem. Quando eu falo brincando, você Claro. já sabe um pouco do meu temperamento, eu falo sério. É sério mesmo. Uhum. Só que quando eu falo no sentido assim, alguns mentores parecem obsessores, no sentido que eles contrariam, no caso estou falando de mim, não das pessoas que me ouvem, nem de outros médiuns, muito eles contrariaram, e até hoje, muitas vezes a minha mesmice de não querer estudar, ou muitas vezes a minha preguiça. Então, no momento que o médium é contrariado, e ele, no meu caso, eu, me sentia forçado, não deixa de ser uma obsessão, porque eu não quero. É nesse sentido. Então, tudo é um trocadilho de palavras. Né? Nenhum mentor de luz e de amor vai ser um obsessor que queira meu mal. Só que, para mim, na época da minha juventude, era a pior coisa que existe. Eu queimava todos eles em nome do Senhor. Então, eles queriam que eu estudasse livros e eu não queria ler. Então, aquilo, para mim, era uma obsessão. Se fosse, né, levar nesse sentido. Mas a incorporação, irmão, de boa mesmo, isso é uma coisa muito particular para mim. Isso aí, enquanto eu for carnado, eu vou dizer, não prova nada. Porque não muda ninguém. A gente teve exemplos maravilhosos de Chico Xavier, a gente tem Divaldo, né? Tem outros médios de Umbanda também, são vários escritores e outros, e eles mesmos falam isso. A mediunidade não transmuta e muda caráter de ninguém, tanto é que você pode usar para o bem ou para o mal, né, dentro desse sentido de polaridade. Então hoje, né, depois já de mais de 20 e tantos anos incorporando, olha só como funciona, eu comecei a incorporar, no meu caso, eu não via nada. Era totalmente inconsciente e mecânico. Eu escrevia com as 2 mãos. Eu tenho fotos, até tem pesquisas lá em Porto Alegre de pessoas gravando, psicografar com as 2 mãos. Eu era uma criança de sérios. Mas eu era, como estou falando, eu era evangélico, cara. Então eu não tinha conteúdo, vamos dizer, de ficar impressionado ou de apego para fazer isso. Isso não me titula melhor que ninguém, porque era um processo que eu não queria. Então, o que acontece? Hoje, depois dos meus 28 anos, eu comecei a notar que eu fui começar a ficar semiconsciente com o seu Benedito de Aruanda, numa outra transfiguração também que ele vem, com outro nome aí que não vem ao caso. E ele disse, olha, é o futuro de todos os médiuns, de todas as linhas espiritualistas do planeta Terra. É trabalhar consciente com o espírito. Eita. E
Então, está mudando para todo mundo, por mais que algumas pessoas dizem que não, que eu concordo, que não é uma mudança assim, de supetão, entendeu? Nós, isso é um particular também meu, no meu caso, ainda sou, no meu caso, muito apegado a algumas coisas, ó, o preto velho bonitinho, ó, Exu forte, ó, o caboclo possante. Então, a gente custa se desapegar. Então, hoje eu já estou acreditando, porque a gente tem um pouquinho de clarividência, clareaudiência, que eles vêm de outra forma. Isso aí já é uma vitória perante a espiritualidade, que não está aqui para disputar comigo, com o meu ego, mas já é, se eu pensar de uma forma racional, perante a minha ignorância e meus apegos, né, e os meus vícios, minhas viciações, os meus medos e outras coisas mais. Então, a outra etapa agora, eu como médium entender que eles não são meus, e eu também não sou deles. Eu pertenço a uma equipe que tem alguns seres de outras dimensões, que não são melhores do que eu em nada, porque todo mentor de luz faz isso, e fala isso não só para mim, como para muitas outras pessoas. Então eu estou começando a assimilar isso. E isso não, no meu caso, não me deixa melhor. Pelo contrário, aumenta a minha responsabilidade. Nossa, realmente. Muito. Eu não me sinto melhor em nada. Em nada, em nada, em nada, em nada. Realmente eu fico assim, puxa, cara, agora vou ter que dar um aconselhamento para alguém. Será que eu estou à altura e olho para os lados, não vejo ninguém? Ou eu vejo, quando cansei de ver um preto velho, o preto velho fazia com o dedinho indicador, nananina, não, é contigo. Se concentra aí, puxa da tua alma. Você não lê, você não estuda. Eu não sou tua bengala eterna. Mas é o Benedito, vovó Maria Conga, vovó Rita e outros que a gente psicograva, cansaram de falar isso. Te vira. E eu ali na responsa. Então, isso é uma coisa que em níveis diferentes de consciência e apegos, no meu caso, que eu sou muito apegado ainda de ego, diferentes na forma, maneira e modo das entidades manifestar e do manifesto do divino e do sagrado pela mediunidade, eles vão moldando a gente devagar. E eu vou me permitindo também, né? Que eu quero evoluir e ter paz de espírito. Boa tarde. Boa tarde. À vontade. O senhor pode, por favor, ensinar pra gente o seu nome e a roupagem que vestes hoje? Como eu lhe disse, o meu nome é Críptoros. Fiquei muito tempo na Babilônia e mais tempo ainda no Egito. Há exatamente 280 anos antes Cristo. Eu vou lhe fazer um pedido. Sim. Como minha personalidade é envolvida em alguns processos muito simples da história, lembrando que este nome Críptoros é um pseudônimo. Mas eu uso e utilizo na magia, ou no magismo. Eu prefiro falar de coisas atuais, por mais que eu vou fazer associativas com coisas do passado. Do que eu puder lhe servir. Bom, vamos começar então fazendo aí a explicação da diferença entre magia e magismo. O senhor fez questão de corrigir? Entendendo que nos dias de hoje, isso pode provocar, talvez, algum incômodo, ou muito incômodo em algumas pessoas, mas na placa que vocês chamam Brasil, eu estou falando em sentido geral. Se colocarmos o Brasil como uma nação, e dentro dessa nação, o magismo e a magia, ambas são muito raras. Isso não titula poder, mas sempre o princípio. Magia envolve manutenção, manter-se em frequência e em vibração, sem sair da sintonia, proposta e idealizada, formada e formatada pelo que se faz no vácuo ao teu redor e pelo que é dentro de você em essência. Eu estou dando uma explicação dentro da magia. Eu não estou dando uma explicação ligada
ao espírita, nem a umbanda, nem muito menos a crenças e crendices. Talvez outras pessoas podem dar outra explicação do que é magia. Sim. Quem estuda com seriedade talvez me entenda, não que estude para ser melhor. É um princípio básico. Agora, se falarmos do magista, em si, é qualquer ser humano. Uhum. Por quê? Por que qualquer ser humano é magista? Porque todos são observadores. Então, a pergunta era, por que o senhor acha, por que o senhor vê todo ser humano indiferente de credo, raça, né? Mas, enfim, indiferente de qualquer coisa, por que o senhor vê todo ser humano como magista? Que ao atributo da atenção. O senhor está me ouvindo bem? Estou. Você entende que isso é uma interferência. É isso que eu ia perguntar. Está existindo uma interferência por conta de o senhor estar plasmado nessa forma? Sim, eu estou com o Tiriri, Caveira, o Exumaré e outros 2 seres venusianos que pertencem à sua egrégora. Nossa. Eu estou aqui para um trabalho específico para algumas pessoas, em alguns graus de consciência. Entenda que o seu trabalho não é para agradar a todo mundo, é para instigar a curiosidade em todos, uns mais, outros menos. Sim. Então isso que eu vim trazer hoje vai incomodar muitos carnados e desencarnados. Entendi. Porque eu não vim trazer respostas do que eu acredito. Eu vim apenas falar situações, coisas, de uma forma desapegada de qualquer crendice e até mesmo fé, seja religiosa ou de dogmas em si. Certo. Então a gente estava dizendo que o magista é todo ser humano porque ele tem a capacidade de focar em algo. Magista é todo ser humano que tem atenção e observa. E observa. Então todo ser humano que tem a atenção e é um observador, manipula a protoforma em campos pelos átomos que criam as dimensões. Se sua mente ainda não se satisfaz pelas informações cognitivas do macrocosmo, atemporalmente, se seu grau de consciência ainda fica em gangorra entre as coisas do dualismo, do certo e do errado, do bem e do mal, e se seu ego ainda se compraz com as trevas ou com a luz, certamente todo este efeito psíquico está criando uma onda de realidade ao teu derredor e dentro de vocês. São vocês que sustentam tudo que existe, seja na ilusão ou seja no que vocês acham que é real. Existe maior magia de que criar uma dimensão inteira? Nossa, não, senhor. Só que eu não estou falando de um ser humano. Vocês ainda têm o planeta Terra como centro do universo. Nós temos este planeta como uma fagulha de uma energia ionizada de uma sinapse num cérebro muito maior, chamado macrocosmo. Claro. Então, vocês também referem-se a este planeta como um planeta dual. Se ele é uma célula de um corpo maior, macrocosmo, e essa célula se encontra dual e doente, é sinal que o corpo está enfermo. Algo muito maior ao derredor está acontecendo, só que não é ao alcance da mente de vocês informação. Não é compatível ao grau de conscientização do real e da realidade de vocês. E não é verdadeiro ou falso perante aos egos de vocês, humanos de hoje. Então vocês ficam dentro desta bola, dentro deste globo, dentro desta terra, achando-se o centro de tudo e de tudo. Achando-se os coitados ou os lesados,
ou salvos, não é assim? Então, se nós falarmos de magia, num sentido sério, todo ser humano magista, que conserva perante o seu psique a atenção, a intuição e outros atributos da alma, por si já é um co-criador. Ele dá movimento. Senão, tudo é caos. Claro. Então, qual que é a diferença entre mago negro, mago branco e só mago, e no qual delas o senhor se encaixa? Mago negro e mago branco. Se nós falarmos em termos de modo e crença, essas duas posições servem bem. Se nós falarmos de magia pura em si, quem distingue a polaridade é o teu conceito, é a sua concepção de realidade. E é o teu discernir de satisfação perante a realização da mesma. Se eu me realizar com um ato de magia, propulsando energias ao meu redor, que diferem-se do meu íntimo em frequência e vibração, seria o que vocês chamam de magia negra. Se eu usar um ritual que utilize energias ao meu redor, mas que em sintonia, independente das dores, dos apegos e dos medos, dos sofrimentos que eu possa estar sofrendo, mas certamente o que eu estou nutrindo é equivalente a esta mesma frequência, em ordem e em equilíbrio, certamente isso é magia branca. Está explicado. Faltou dizer o senhor... o senhor já disse, né? Onde o senhor se encontra? Na magia. Sim, claro. Um mago que no passado se ocupou com o desvio na aplicação da magia para o lado negro, hoje já é um mago. Ele pode voltar, se ele quiser, a ser um mago negro? O senhor Tiriri, que está aqui presente, está me pedindo para me dar duas explicações que vai responder a sua pergunta e a primeira. Tá bom. Por sua gentileza. Por gentileza dele. O mago de hoje, que é o mesmo de ontem. O ser humano. Alguém procura os seus préstimos, seja dentro da filosofia, da crença ou da religião que for, mas que utilize a magia, ou que se chama magia. É uma pessoa chorosa, sofrida. Entenda que a magia se começa antes mesmo do ato ritualístico. Porque a magia apenas é o fato contínuo do ser em essência. Desde o deduzir ao contemplativo. Desde o descuido à mais profunda concentração. Desde o que vocês chamam de acaso ao que vocês têm por descaso. A magia é a vida. Então esta pessoa vai procurar os seus préstimos. Você muitas vezes apenas ouve as dores, mas não observa o que promove as dores para ela estar assim. E quer resolver tudo através da magia. Você abstrai da mãe natureza as potências magistrais de equilíbrio e harmonia, que irão se acoplar no teu campo ou nos teus corpos inferiores, no teu campo bioeletromagnético. A magia não deixa de ser uma forma muito similar à ortomolecular de vocês, neste sentido. Entende? Sim. Instantaneamente você pode obter o que você deseja, desde a cura de uma doença física que corrói a carne,
ou desde algum processo material que apenas fere o seu ego e apenas prejudica o seu grau de consciência. Mas se você, magista, que não deu valor à magia mais atemporal e ao mesmo tempo dentro do teu tempo, que é a do bom senso e do equilíbrio, certamente você está fazendo a magia negra para essa pessoa. Mesmo que ela saia curada, mesmo que ela saia com os pretextos materiais que ela quer, o macrocosmo é exato. Ele em si é a magia pura. Ele não cobra, mas ele reconstitui o teu equilíbrio através dos teus desequilíbrios internos. Então, aquele ego que se compraz com aquela coisa material e aquela consciência que se satisfez com aquela cura física, há de padecer por outros problemas que nem a magia ritualística de quem for vai resolver, a não ser o que muitos mestres de vocês já falaram, a reforma íntima. Vocês só estão adiando a dor. Vocês só estão prorrogando o sofrimento. Mas vocês não estão aliviando as pancadas. Vocês estão só colocando sobrepesos em cima de vocês mesmos. Por isso que o magista, o verdadeiro magista praticante de magia, ele não é um descuidado que só vê. Ele é um grande psicólogo de almas que contempla as mazelas humanas. Este é mago. E se ele contempla, ele não admira. Ele não deduz. Ele contempla. Ele nem aumenta nem diminui. Ele equilibra. Com tudo que está dentro e fora daquele ser. Através da grande alquimia cósmica. Do microcosmo, alma humana, e do macrocosmo, tudo de Deus. Estou falando dentro do linguajar da magia pura. A outra observação. Quando você manipula qualquer tipo de magismo, não importa. Nós somos coligados com várias dimensões. Existem seres no plano espiritual e em outros universos paralelos tão qual apegados e viciados em modos, costumes, maneiras, necessidades, vontades, idealizações, posturas e sistemas vivenciais e de vivencitude natos de cada um, perante as suas consciências ou suas essências. Isso em vários universos paralelos, ou até mesmo no que vocês chamam espiritual, que não é o único, existente entre a terceira e a quarta dimensão. Quando você faz o magismo, não interessa a polaridade, você movimenta essas inteligências. Você não governa, você propulsa. Se propulsa, você tira um pulso natural da sua rítmica, do seu rítmico do lugar. Ou você acelera ou desacelera. Ou você temporaliza ou atemporaliza pelo seu ato de intenção. Isso que eu estou falando é pura magia, rapaz. Você acha que esses seres, que estão talvez ou se atrasando, ou se adiantando, perante o tempo e espaço, coexistente na terceira e quarta dimensão, vou repetir de novo, coexistente na terceira e quarta dimensão, eles vão fazer o que com o tempo? De cobrar a mesma sintonia, independente do ritualístico ou da ritualística, em você, para ver a manutenção da sua rítmica e dos seus rítmicos embrionários da psique. Estou falando dos seres elementares inferiores. E também das criações elementares, que vocês criam como cascões que lhe perseguem durante vidas e vidas. Das muitas das vezes. À vontade, pergunte. Então... O senhor não está acostumado com explicações assim, rapaz? Isso é magia. Estou falando no sentido geral. Não estou falando de Umbanda, não estou falando de Quimbanda, não estou falando apenas de gnose ou de esoterismo, estou falando de magia.
Sim, imagina. Para quem estuda, talvez faça sentido. Para quem não estuda, talvez não faça sentido. Isso não quer dizer que são pessoas diminutas. Apenas não faz sentido e vivam as suas vidas como bem queiram. A gente entende a magia existe num momento de expressão que está vibratoriamente mais elevada numa dimensão específica, diferente daquela mais próxima do campo da matéria, pois que aqui já precisamos empregar o feitiço e fazer o uso do fetichismo. O senhor pode então... Eu lhe peço perdão, mas o senhor está equivocado. Então, explica pra gente, existe muito engano sobre isso. A diferença entre magia e fetichismo... Verdadeira magia manipula elementos de várias dimensões e universos paralelos. O feitiço manipula os campos que coligam as energias psíquicas dos seres humanos e dos seres que comumente transitam entre esta dimensão terceira. Principalmente os seres que se comprazem com os apegos, com os apelos, com as fés, com a crença, com os vícios ou até mesmo com as virtudes humanas. Aí eu estou falando de universos paralelos. Para ficar mais claro, quando eu falo feitiço, o feitiço só atinge a pessoa que está vibrando numa faixa etária mais da terceira dimensão do que até mesmo da quarta. A magia já é mais abrangente. Tanto a famosa negra como a branca que vocês tão denominam assim. O feitiço é conturbado, porque todo feiticeiro faz o mal ou o bem, o grau de responsabilidade é instantâneo e maior. Toca-se mais no psiquismo do que no físico. Um ente da família padece ou coisas assim. Eita. Eu estou indo dependendo das suas perguntas. Tá. Se você me perguntar, eu vou ser específico. Por favor, à vontade. Entendimento da magia é que age na estrutura que cria a matéria. O meu entendimento do feitiço é que ele precisa já de elementos que não apenas o pensamento e a influência na base da matéria, ele é menos. Mago Negro, por exemplo, não se ocupa com feitiço. Por favor. A magia se utiliza de estruturas independentes da matéria. Isso. Foi o que eu lhe disse de uma outra forma dentro da magia pura. Sim. Não da magia com crenças. A magia pura é muito similar ao que vocês chamam de mecânica quântica de hoje. Se levarmos comparativamente falando. O feitiço necessita dos balancetes modulares do psiquismo humano. Então necessita da matéria. Necessita do metal, necessita de coisas materiais, como também da importância que vocês dão às mesmas, ou pela admiração, apego, ou liberdade, ou por simplesmente por avistar, por observar. Quando eu digo e classifico, vou dar mais simples ainda. Eu observo este copo de água que eu estou tomando agora. Para mim ele é diferente, mas se alguém tirar de mim eu vou sentir falta e vou ficar bravo com essa pessoa, porque eu observo, eu deduzo. Por favor, é uma analogia simplória. Agora, alguém vai me fazer um feitiço com um copo, vai me machucar profundamente, eu vou sentir muita falta desse copo, vou ter depressão, bipolaridade, vou ter problemas gástricos, do estômago, vou ter problema no intestino grosso, provavelmente vai se materializar um vírus, porque vai aumentar a taxa de chumbo e diminuir muito a taxa de ferro e cobre do meu sangue. Eu não estou dizendo como fazer, estou dizendo o efeito diretamente. Agora, se eu contemplar este copo, é indiferente se ele for com água ou sem água. Dentro de mim, em essência, ele vai ser copo. Então ele é muito mais abstrato de que o feitiço que necessita de coisas mais palpáveis para tornar o meu abstrato contundido, porque já está em dualidade. Pense. Enquanto a magia pura trabalha em linhas similares, mas ao mesmo tempo bem distintas.
Por isso que a magia pura, tanto feitiço, independente da crença e da fé da pessoa, se ela se ama, ela pode estar passando os padecimentos que for nesse planeta, mas se ela se ama, mesmo na dor, nada a atinge. Porque os apetrechos da magia e os apetrechos do feitiço estão em equilíbrio dentro dela. Não há como ela desequilibrar ou contundir. Não há como ela ritmizar algo que já é perfeito. E isso não vai de encontro, no sentido contrário, a muitos dizeres de vários mestres de vocês em livros espíritas e espiritualistas. É só ler e estudar. Agora, se eu falar com o senhor em tom de magia, ensinando ritualística, feitiço encruzilhada, magia, reinos, isso me perdoe, eu vou ficar lhe devendo. É algo muito sério. Uhum. Ficar devendo por quê? O pessoal não está preparado para ouvir? As pessoas, elas não mantêm as intenções que idealizam. No mesmo grau de consciência, no mesmo propulso do ego e com a mesma força da mente, por muito tempo. Então o risco é muito grande a ela. As pessoas fazem o despacho, viram as costas e acham que o espírito resolve tudo e não é. Você acha que aquela energia se desmancha no quê? No ar? Que aquele registro de propulsão psíquica, de idealização, não vai voltar procurando similaridade em você? E se voltar a você, aquele bem que tu fez, ou suposto mal que você possa ter feito, e você se encontrar uma pessoa intimamente amarga com a vida, aquela mesma energia vai potencializar tuas dores para haver o equilíbrio, para te tirar do caos. Nossa. Eu lhe disse, eu estou aqui com o seu Tiriri e alguns outros Exus falando para algumas pessoas. Talvez a grande maioria não goste. Mas isto é magia. Cada um segue o ramo que quiser. Mas em todos os atos humanos, a vida crama seriedade. Quando a gente com pensa... leveza. Seriedade com leveza. Com leveza. Mas seriedade. Uhum. Quando a gente pensa em mago negro, a gente pensa numa entidade de um conhecimento vastíssimo. O que essa pessoa ainda não entendeu que não é bom negócio para ele e contra os desígnios de Deus? Que vocês denominam, vamos acentuar isso. Acentuando, o mago negro que vocês denominam, tanto carnado como alguns desencarnados, há mais ou menos uns 12 a 13 mil anos para cá, nos tempos de agora, ele não é senhor do equilíbrio, mas ele se assenhora do equilíbrio das mentes humanas. E isso se faz ao mago branco. A diferença do mago branco para o mago negro, porque o mago branco ele é senhor do equilíbrio da sua mente. E o mago negro ele se assenhora da mente dos outros. Pensem. São polaridades parecidas, mas ao mesmo tempo muito distintas. Eu vou explicar mais fácil. O mago negro impõe e o mago branco expõe. Que o mago branco pode fazer coisas que contrariam uma multidão inteira, mas expondo a realidade e a casca da ferida, porque ela está tampando muito mal o buraco do ferimento que está no seu umbigo. Ele está fazendo bem. Por mais que doa. Enquanto o magro negro, ele vai impor o teu ego, acentuando, impor que a tua consciência não saia do lugar e dilubriar, enganar os anseios da tua mente para que você amplie essa postura de imposição da tua única e real verdade absoluta. E a tua casca ficará em carne viva, cheia de bichinho, exposta para só aqueles que não for conveniente ver. Mas aqueles que são convenientes serão os primeiros a dizer que você tem a carne sã e o corpo lisinho. Pensem. Eu expliquei o que é mago negro e mago branco. Em que momento
o espírito que se tornou o Mago Negro decidiu por esse caminho? O Mago Negro não é bem nem mal, nem ruim nem bom. Ele apenas é um manipulador que contunde a mente, os egos e as consciências. Se nós falarmos isso dentro de um ângulo, peço por favor que as pessoas que estão escutando para estudo prestem atenção. Dentro de um ângulo consciencial, no sentido do coletivo, ele se assenhora do equilíbrio dos outros. Se ele se assenhora do equilíbrio dos outros, é sinal que aquele que se assenhora não tem equilíbrio algum. É uma marionete. Mas, ao mesmo tempo, perante a lei cósmica, não a lei do umbigo do planeta Terra, mas a lei do macrocosmo, aquele que é submisso é mais culpado. Porque se ele é submisso, é sinônimo que o despertador, que a partícula que aciona o que vocês chamam de mal, já reside em nutrimento, em nutrição, perante a sua consciência e o seu ego. Ninguém coloca a muda ou a raiz malfazeja das trevas dentro de alguém que tenha consciência do bem e que seu ego se esforça para não fazer o mal. Essa raiz e essa semente só vai ser plantada em terra fértil, em solo podre. Está explicado. Vocês não falam muito em algumas filodoutrinas e religiões da lei de sintonia? Sim. A magia também tem isso. Tem isso. Tem isso. Só que a lei de sintonia da magia envolve mais a manutenção do que tu é. Não uma propagação do que tu está sendo e do tu ser. Ou tu é ou não é. Não tem meio termo para magia. Tem essa história de que hoje eu faço magia branca, hoje eu faço magia negra. Então você não faz nada. Você faz feitiço. Porque quem leva a sério a magia entende que ela é uma única polaridade. Você tem duas mãos. Ambas trabalham numa polarização que você escolhe. Dominar ou compartilhar. Propor ou impor. Ser cúmplice ou tirano. À vontade, amigo. Seria por conta também, ou somente de rebeldia contra as leis de Deus, que o Mago Negro tenta ir pelo caminho do mal e arrastar outras pessoas? Depende o concepto, a concepção que tu tens do que é Deus. Deus é todo. Deus é o todo. Agora, no momento que o teu raciocínio, que as tuas impressões psíquicas, que as tuas impressões vindo do teu íntimo, do teu âmago, se expressam dentro de uma fé e de uma crença, que o Deus só vale pelo tudo, não pelo todo, mas pelo tudo que tu crê e que tu tem fé em ser certo ou errado, é um Deus medíocre, podre e fraquinho. Que é este que é o Deus da maioria da humanidade. Um Deus que gira em torno do umbigo. Não é Deus do todo. Deus do todo é o Deus de todo. Todas as religiões, todas as filosofias. Deus do bem, Deus do mal, Deus da luz, Deus das trevas. Ele não é só Deus do bom. Ele é Deus da ordem. Então, um magista e o magismo e a magia é baseada nisso, do todo. Se vocês começarem, que é isso que acontece na maioria das vezes, por isso que as pessoas se limitam muito nas suas acepções e concepções. Entendem magia como o meu Deus do tudo, que eu acredito ser melhor. E do tudo que eu acredito ser pior. Ponto. Não interessa as outras leis, as outras mentes e as outras vibrações que possivelmente eu possa manipular. Ou ser manipuladas por mim. À vontade, rapaz. Eu já falei e respondi ao mesmo tempo.
todo mundo que é mago branco já foi ou teve que aprender como ser mago negro? O mago negro sabe muito bem o que é o mago branco. Dentro das concepções de vocês. Se é dentro das concepções de vocês, eu estou usando palavras que vocês entendam. Não é como eu acredito ser. E o mago branco entende muito bem o que é o mago negro. Eu já deixei bem explícito, bem claro isso. Tudo é uma questão de proposta, de imposição ou de exposição da realidade e da saciez, da saciação do realismo perante aqueles que vivem naquela realidade. O mago branco não te dá e nem te oferece. Ele expõe para você ir atrás e assim se comprazer com aquilo que você quer para se realizar. O mago negro impõe, te oferece, distribui, te embute, te aglutina, te alicia, te encaminha e te obriga. Se assim o ego e a consciência fizerem-se afins e carentes. Está explicado de novo. O universo não lhe dá nada. Ele lhe expõe. E se o universo, que é o macrocosmo, lhe expõe, você já tem tudo. Só que vocês não sabem utilizar, porque vocês ainda não conseguem manter esta manipulação em forma rítmica, equilibrada com o todo que te rodeia. Vocês conseguem manter ritmizada, de uma forma sem ritmo, com tudo que vocês acham certo e errado. Então se torna muito limitador. E peço perdão às pessoas que me ouvem, para mim explicar o que é magia. Eu tento explicar dentro do ângulo de que eu aprendi. E de que eu ainda executo no plano astral. E qualquer outro mago carnado nas épocas de hoje entende. Só que as grande massa hipocélite de pessoas têm a magia hoje como uma barganha. Eu faço um trabalho, resolvo minha vida. Se isso é equilíbrio das energias do macrocosmo, então vocês estão botando o teu tudo maior do que o todo, que é muito maior e vasto. Será que o teu tudo, dentro da verdade e da mentira, é superior ao macrocosmo perante as várias consciências, universos paralelos e dimensões? Eu não estou dizendo que fazer rituais é errado. De que fazer as magias de hoje nos crédulos que existem por aí é errado. Eu só estou dizendo que o que propulsa as pessoas a manipularem o que chamam de magia está muito mal explicado ainda. É muito sério. É a mesma coisa você entrar num laboratório hoje de mecânica quântica e ficar apertando tudo que botão aleatoriamente porque cada cor é mais bonita do que a outra. E se você apertar as cores mais bonitas, você vai ser mais importante e vai se auto-merecer e receber coisas mais preciosas da vida. No momento a bomba não estoura, mas outrora ou depois, a queima dos fuzis pelos apertos dos botões, pelo desritmo que você deu em várias dimensões, tirando os seres da sua ordem e da sua essência de evolução, há de se fazer batendo na porta do seu umbigo. Então eu não estou amedrontando ninguém, estou contando o que é magia de uma forma real, sem apegos filorreligiosos, nem dogmas, nem sofismos, nem muito menos crendices. Uhum. Então, quando uma pessoa ouve um mago dando ensinamento, qual que é a coisa mais importante que ela tem que levar para casa sobre isso? Magia. Entenda, vou dividir com você um ensinamento que eu tive. Nenhum mago, você chama de mago, me ensinou. A vida dele foi minha escola.
Se a vida dele foi a minha escola, naturalmente, o que ele falava e como ele se expressava é puramente, não era, estou falando de tempo presente, assim, é puramente o que ele é. Porque vocês hoje aprendem muito por palavras. E nem tudo que vocês falam, vocês realmente nutrem. Se a magia é um processo de propulso de frequência vibratória, ela vem do teu âmago. Ela vem do todo em consciência, ou em psique, que molda, e por que não dizer monta, o que vocês chamam de personalidade. Oi, o senhor está me ouvindo? Eu vou continuar onde eu parei. Então eu estou acentuando. Está gravando? Sim, senhor. Então eu estou acentuando. Eu aprendi com a vida daquele que se fez em ensinamento para mim. O senhor teve um mestre, então? Não. Eu apenas contemplei a vida de alguém. Eu não apenas vi. Isso é magia. Magia é contemplar. O bom mago é aquele que contempla Deus sobre todas as coisas. Parecido dizer com uma crença de vocês, não é? É. Então, bom mago é aquele que contempla Deus sobre todas as coisas. Então eu contemplava a vida disto, ou desse ser. Quando eu digo disto, eu não estou diminuindo mais. Vocês entendem como mestre. Deste mestre, desta pessoa que me motivou, que me instigou à arte. E toda a vida dele, ele me disse uma coisa. Sabe qual foi o maior ensinamento? Não. Equilíbrio e disciplina. Eita. O bom mago precisa dessas duas coisas. Porque não adianta ter força de vontade, desejo, mente poderosa, saber várias coisas e ritos se não ter essas duas. Tem outras também. Então, o que a pessoa que está ouvindo pode levar para casa é que magia só se faz com equilíbrio e seriedade. Não, disciplina. Falou. Eu estou dando duas, tem várias. Tá. Entenda que o que eu estou falando é magia. Existem várias nomes, nomenclaturas perante este globo inteiro. Tem magia nórdica, xamã, cigana. Eu estou falando de magia. Magia. Talvez em outros nomes já vão dar não só 3 virtudes, mas vão dar 4, 5, não só 2, vão dar 20. Então eu estou falando de magia. Magia. Vamos deixar isso, por favor, de uma forma, no mínimo, bem clara para as pessoas. E quando eu disse que eu aprendi a vida de alguém, eu não tenho nada contra as pessoas que ensinam magia. Ou se dizem ensinar magia. E aí? Mas aqueles que se dizem ensinar magia, vai um recado de Críptoros diretamente para eles. A magia se ensina de uma forma equilibrada pelo que tu é. Se você ensinar a magia pelo que tu está e pelo ser que tu está se apresentando, você já está em desequilíbrio e mal disciplinado. Em outras palavras, de uma forma muito rústica, a magia não tem conveniências. Estou falando de magia, não estou falando de rituais magísticos. Nós estamos falando, rapaz, de uma energia pura, que nós, consciências humanas, tornamos ela impura muitas vezes. Por estar sendo algo hoje, algo amanhã. Tá certo. Eu vou dar um exemplo de magia dentro de uma casa de Umbanda. Estão me pedindo aqui o senhor Exumaré. Tá. Só me faz essa gentileza. Pela gentileza do Exumaré. O congá de Umbanda. O altar, o assentamento, o firmamento do congá. É uma ferramenta de luz astral. Ali se ancora portais para várias dimensões, não só de seres encarnados, mas também
dérvicas e de seres elementais. E outras, inimagináveis até mesmo a muitos ubandistas e estudiosos. Mas como hoje eu estou falando de magia envolvendo ao manipulador e ao observador, que seria o mago, entenda que essa ferramenta Kongá, ela funciona como um pistão. Vou repetir de novo. Como um pistão. Como uma válvula. Como um termômetro. Estou dando várias referências. Mas não neutro. Algo que interfere de uma forma não esdrúxula e bruta no psique do manipulador e do admirador, que envolve o mago, o chefe do terreiro, a mãe de santo, a Iaô, o pai de santo, o zelador, não importa. Porque essa ferramenta serve como modulador do psiquismo envolvendo o humor, envolvendo o gênio, envolvendo o temperamento do manipulador e do admirador, o médio chefe da casa. Vocês sabiam disso? Não, senhor. Infelizmente, porque isso é pura magia do povo da Ruanda. Nossa. E outra coisa, não precisa ser Kongá cheio de parâmetros, não. Qualquer Kongá que você consagre como Kongá, você está consagrando pela tua admiração, pela tua contemplação, observação, pela tua intenção, um portal. Então este é um dos trabalhos deste condensador de luz espiritual, de luz astral. Você entende, rapaz? Sim. Então é interessante comentar a Xumaré por este toque que ele me deu, isso para as pessoas. O quanto é louvável, quanto é bonito ver as pessoas tendo amor aos seus processos ritualísticos, que têm que ser tratados com carinho. Desde um ponteiro a uma pemba, desde uma espada a uma pluma, desde um cachimbo a um tambor de xamã, não importa. Tudo tem, porque para vocês seres humanos, vocês, pode ser, por exemplo, um tambor xamã, algo que dá ritmo aos batimentos cardíacos e pode ritmizar as energias em volta. Superior aos xamãs mestres. Estou falando de magia de uma forma simplificada. Mas para um ser elemental, pode ser algo que pode desprendê-lo de um outro feiticeiro ou mago que usou seus préstimos contundindo a sua forma e contundindo o seu embrionário instinto de defesa, que seria a proteção. Você entende isso? Mais ou menos. Quem está ouvindo com atenção em parte tudo vai entender. Sim, sim. Na hora que eu ouvir de novo, vou entender. Como eu disse, o que eu estou falando provavelmente não vai agradar a muita gente. Mas não tem problema, não. Os tempos estão aí para todos. É um canal de estudo. As pessoas falam, o senhor falou sobre elementais. O elemental tem diferença do elementar? Que muitas vezes diz assim, é a mesma coisa. Elementares. Sim, os elementais e os elementares. São coisas diferentes? Sim. Uhum. Vamos acentuar duas coisas. Eu vou falar agora de cosmogênese. O senhor me permite? Sim, por favor. Vamos imaginar uma humanidade num outro multiverso. Um outro planeta Terra, num outro multiverso. E vamos imaginar este outro planeta Terra, o Jardim do Éden. Paraíso que cada pessoa que pode estar me escutando possa formatar através do que chama de virtude. Belo, sublime, magnânimo, estado de graça ou em júbilo total com o divino e o sagrado. Interferência novamente, graças a Deus. Aqui estamos sofrendo interferências. Até onde você ouviu, rapaz? Tem que começar de novo. Foi ouvindo bastante, mas foi cortando. Mas isso é normal. Como ele disse,
está incomodando e vai incomodar muita gente. Eita, meu Deus. Vamos lá? Vamos. Imagine que em outro multiverso existe um outro planeta Terra. Tá. Isso é uma simbologia. Só que neste multiverso, há milhões e milhões e milhões e milhões de anos-luz, os seres, os habitantes que estão lá, já alcançaram uma sublimidade magnânima que se coliga com Deus, com o todo, com o perfeito, com o absoluto. Em amar, puro. As emanações desses seres vão se entrando numa equação e numa emanação. Então, entre o tempo e espaço, quando vai se aderindo a outras dimensões mais densificadas e com a polaridade da luz em velocidade diferente, vai criando-se graduações. Deu para entender isso? Graduações, claro. Mas essa emanação desses seres angélicos, deste planeta Terra, em outro multiverso, vai entrando em choque com outras realidades de outros seres não tão angélicos assim. Não tão ligados com todo. Muitos ainda pegados com tudo que gira no seu umbigo, como eu já disse. Instantaneamente, aquela frequência pura, angélica, eu estou dando um nome simbólico para simplificar, que ela é apenas algo que gira no sentido andrógeno e androgiro, em todos os lados, se fosse uma massa amorfa. Ela vai começar a criar forma, porque aquele que tem uma graduação psíquica e uma necessidade de conhecimento e informação de mente maior, ou de pulsar de consciência diferente, e de apego, de ego distinto, há de não contemplar a essa massa, mas há de deduzir. Se ele deduz, ele começa a separar, e isso começa a dar forma. Até então, essa massa apenas é. Ela não está. Muito menos está sendo qualquer coisa. É atemporal. Mas no momento que ela vai se dividindo, ela vai criando tempos. E no momento que há um movimento, há distinção de forma. E quando há distinção de forma perante a qualquer tipo de onda psíquica, há um embrionário início de concepção e acepção na inteligência emocional, que vocês chamam de impressão. E aí já começa a se criar seres elementais, inferiores, que são seres que a sua maior inteligência vem pela impressão das emoções. Você está entendendo, rapaz? Impressão. Isso é quântico, isso é cosmogênese pura, espiritual. É vocês que cocriam tudo. Vocês são cocriadores natos. Aí esses seres elementais começam, que também são criados por outras emanações pela a luz, pelo magnetismo dos planetas, não é só pela consciência propriamente humana. É todo um conjunto de todo o macrocosmo. Mas é a consciência e principalmente a mente humana que dá direcionamento a estes seres. Ou humanoides, ou extraterrestres, não importa. Mas é o raciocínio. O senhor me entende? Sim, senhor. Então vou ser mais claro para aqueles que talvez não entenderam. Críptoros. É a mente humana que cria os seres elementais? Não. Todo o macrocosmo que num sistema de androgiro, numa massa diforme, sem forma, quando ela vai propulsando como um grande coração, ela vai emanando energias para todos os lados. Essas energias que se socam mutuamente como ondas de rádios que se entrecruzam.
Quando há o intercruzamento, vai criando-se outras realidades com outras expressões. Isso é pura mecânica quântica. E, ao mesmo tempo, magia da criação. Só que esses intercruzamentos são inanimados de raciocínio, mas são impregnados de impressão. O que vocês, de uma forma rústica, e eu, de uma forma limitada, posso chamar de embrionário extinto de preservação, que envolve medo. Está ouvindo? Sim, senhor. Então, seres elementais inferiores têm medo? Sim. Mais medo de que adoração para com o ser humano. Porque se eles não tivessem medo, eles não seriam escravos. Pensem para quem trabalha com magia com seriedade. Pensem, mas com seriedade. Então, esses seres são criados por emanações, para ficar mais simples ainda, seu Tiririca está me guiando, por mentes de seres humanoides com graus diferentes de consciência, mente e ego humano, em outro multiverso. Só que esse outro multiverso se expande. E o limiar deste multiverso passa a ser um outro universo, que seria este, Via Láctea. Está entendendo, rapaz? Sim. Ficou mais claro agora? Agora sim. Então, seres elementais desta Via Láctea são diferentes de outros seres de outras galáxias em si. Tem seres elementais de outras galáxias que são muito mais inteligentes do que o ser humano. Como também nesta dimensão terceira e quarta, tem muitos seres elementais superiores que são quase equivalados a um anjo, desses que vocês acreditam. Superiores. Então, há de muito, e há muito que tem que ser estudado. Então, esses seres que são criados por choques de mentes de vários graus de necessidade de informação, cria uma expressão que seria um ser junto com as emanações de todo o macrocosmo, que vocês podem chamar de seres elementais. Só que, como eu disse no começo, vocês classificam os seres elementais no umbigo do planeta Terra. Você acha que Júpiter não tem seus seres elementais? Você acha que o Sol não tem? Que as estrelas não têm? Que os cometas não têm? Se eles são feitos de ferro, de aço? Se tem água, tem gelo, tem elementos. Vocês não pensam nisso? Então, os elementais inferiores de vocês são elementais cósmicos, que se encrasuraram perante o psique humano do raciocínio, que a maioria dos seres elementais inferiores não raciocinam. Eles são movidos pelos impulsos mecânicos do instinto. Você está entendendo, rapaz? Sim. E por ser movido por esses impulsos, eles obedecem vocês como marionetes escravos. Então, agora eu vou dar a explicação dos seres elementais aqui da Terra. Os seres elementais do planeta Terra tiveram um salto de evolução de um instinto de preservação a uma embrionária, ou embrionário raciocínio, e outros até lógica, e outras expressões até mais avançadas, há mais ou menos uns 75 mil anos atrás. De lá para cá, os seres elementais, eles se classificam, eu vou dar de uma forma bem simples, em 3 categorias. Os inferiores, que são os comandados pelo maior grau de magos neste planeta, que são viciados em coisas físicas e também na contraparte astral dessas mesmas coisas físicas, apetrechos de materiais, que são insuntadas com o ectoplasma do magista. Está ouvindo, menino? Sim, senhor. Se são imantadas com
magnetismo do magista, instantaneamente fica a impressão psíquica, não só do seu desejo, mas das suas vontades e de quem ele está sendo e de quem ele é. Pensem nisso quem trabalha com magia. Mas como se dizem aqui, o Exu Tiriri, isso não vem de livro. Esse tipo de seriedade não vem de livro. Recapitulando, a outra categoria são seres elementais que eu posso chamar de neutros. Todos eles representam as energias de manutenção da mãe natureza. Vou dar essa simplificação porque é assim que vocês entendem e concebem como real. Os elementos da mãe natureza e outros cósmicos. Esses já não são tão instintivos. Já são, vamos dizer, quase como um ser humano encarnado. Por mais que a forma deles são distintas. Mas também são apegados em muitas coisas e têm interesses em muitas outras. Então eles não se comprazem apenas com objetos magnetizados com teu ectoplasma. Eles vão se comprazer convivendo coligado ao teu corpo astral ou, quando não, ao teu corpo mental, desfrutando das informações vivenciais que tu tem, mesmo que tu não saiba. Se eu levar isso para o corpo físico, é como se eles vampirizassem parte do teu psique que formata a tua vontade e o teu desejo. Você entende a seriedade disso, menino? Nossa, realmente. Isso é magia, para quem estuda magia com seriedade. E em terceiro, vamos aos seres elementais superiores. O nome já diz, superiores. Eles só se comprazem, eles não obedecem a magia que envolve o equilíbrio do todo. Não há feitiço, a suposta magia do suposto mago, que envolve o benefício do tudo que ele acha certo ou do tudo que ele crê errado. Pergunte, menino, à vontade. Então, se eu pegar aqui uma varinha para utilizar como ferramenta da minha vontade manifesta, assim, e direcionar para uma pessoa e exigir que os elementais do ar limpem o seu campo astral, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas você vai manter esse comando vibrando e emanando dentro do seu âmago para fora durante quanto tempo? Ali 5 minutos só para limpar mesmo. Aí depois? Depois acabou, tá limpo, tá tudo de boa. Eu lhe dou esta informação. Você limpa o espaço vibratório. Se for o primeiro grau dos seres elementais inferiores, eles limpam e vão ficar esperando algo de você. Nossa. E não é oferenda. Não é ritual. É atitude de permanecer em essência e equilíbrio. Porque eles se coligam em você. Se o magista que disser que eu estou falando uma bobagem, então ele não é magista, ele é feiticeiro. Entendi. Magia é magia, feitiço é feitiço. Porque até então, vocês falam tanto de evolução, de estudo, mas usam os seres de outra dimensão como se fossem bonecos. E depois? Os bonecos vão ficar como? Inanimados, esperando vocês sentados a tocar sineta ou estralar os dedos para eles irem correndo, perguntar o que é que o senhor quer. Não, eles continuam nas atividades nas quais estavam antes de eu chamar. As atividades de quais os seres elementais inferiores. Eu dei 3, tem mais outros graus. Tá. Estou simplificando o máximo porque eu não posso falar só para um grupo, tem que falar para vários tipos de graus de consciência. E até onde eu sei, pela 4ª vez eu digo, a maioria não vai se comprazer muito não. Se for o elemental inferior, movido mecanicamente mais pelo instinto, instantaneamente ele vai vibrar na pedra
para que a pedra continue, no sentido atômico-molecular, captando as frequências do macrocosmo, do todo, para que aquele outro ser em evolução, que vocês chamam de ser humano, que tem raciocínio, pegar um cristal, usar e utilizar. Lembra que eu falei de vocês que enviam, vocês que direcionam as energias. Então, o ser elemental que dá as energias do cristal ter a potência do cristal. Nossa. Não seria algo inanimado, sem vibração, vamos dizer, que reordena, reequilibra, harmoniza. Para quem estuda sobre cristais, está entendendo o que eu estou falando. Por isso que cada cristal, cada pedra, cada folha tem seus elementais inferiores. Porque se não existissem esses elementos, não teria liga em ondas e em frequências vibráteis com todo o macrocosmo. As ervas de vocês fazem o que fazem na magia de Umbanda porque ela capta toda a energia do macrocosmo. Não só a energia do planeta Terra e do solo, de que a raiz da erva se agarra e se adere. Para que tem os planetas de vocês e os magnetismos? Então, o magnetismo do macrocosmo, eu vou usar uma forma figurativa. Os meridianos, os dutos de energia dos elementos dos elementos do planeta Terra se chama seres elementais inferiores. Nossa, então tem elemental em tudo. Em tudo. Eita. Até mesmo nos teus pensamentos. Aí já vem os elementares, que são as egrégoras, os cascões, que também pode acontecer deles viverem milênios, mesmo que você já desencarnou, através da crença, da fé e do apego de outras pessoas. E assim se faz os demônios, como Lúcifer, Asmodeu, Astarote, Beuzebu, Lilith. Nada mais são de que criações elementares que seres espirituais com potencial mental muito grande de manipulação da mente de contingentes se utilizam hoje. Só que muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram e estão mudando. Um dia eu falo sobre isso, talvez em outro médio que eu lhe fiz uma promessa uma vez. Eu não esqueci. Sim. À vontade. Que assim seja. Então, o senhor falou dos elementais e pode então se dizer que os elementares são aqueles espíritos que aguardam a primeira encarnação? Não. Por favor, entenda que eu estou falando sobre magia, agora sobre os elementais, como foi criado os elementais, de uma forma que não se liga à religião. Que não se liga a crença, nem a dogmas, nem a sofismo, nem a achismo, nem a crentismo. Sim. É um ponto de vista meu. Se quem quiser levar como verdade, leve. Se quem quiser levar como falso e mentiroso, faça bom proveito da sua vontade. Cada um corresponde ao que é. E cada um leva em sua vida aquilo que demonstra ser. Falso ou verdadeiro. Então, por favor, pergunte, à vontade. Não, então, fala então de uma outra forma a diferença entre os elementais e os elementares. Então entenda que os elementais, seres que fazem a manutenção, o aglutinamento das moléculas da partícula virtual às partículas elementares da matéria. Partícula virtual seria do fluido, quintessenciada. Partículas elementares da matéria, já diz, da matéria orgânica que vocês conhecem. Vibratoriamente o início. Eles fazem essa intermediação. Eles fazem a liga. Eles dão a densificação, ou melhor, fazem a manutenção disso. Esses elementais. Isso. Ajudam, favorecem isso. Se eu não me engano, no livro dos Espíritos, é isso? Livro dos Espíritos. Fala uma página só, em um lado de uma página sobre eles. Sim. Seres elementares que envolvem, ao meu ver, cascões, egrégoras, forma pensamento. Por exemplo,
Eu vou plasmar, eu vou dar um exemplo para o senhor verídico de minha vida. Tá. Eu plasmei 6 animais, não tem nada a ver com animal de poder xamã, que eu respeito, mas não tem a ver, que me protegiam nas minhas viagens astral. Isso eu no físico, saía do corpo e ia nas minhas viagens astral. É assim que vocês chamam hoje, não é? É. Esses seres foram criados pela minha vontade. Eu poderia criá-los, eu não vou dar os elementos, mas hoje muito mago cria isso. Ou por os elementos da mãe natureza, através de oferendas, rituais e outras coisas, ou simplesmente pela vontade e força da mente. E manutenção de intenção, de equilíbrio dessa intenção. Daí que é difícil. Que é o que eu estou tentando comentar. É isso que faz a diferença do mago branco e mago negro. O mago negro consegue essa manutenção escravizando os outros. Tá. Sobrepondo-se sobre os outros. Sim. E o mago branco depende-se de si mesmo. Mas o caminho da porta estreita é mais difícil. Eu entendo isso. Então, quando eu, depois de ter evocado os elementais, os silfos, por exemplo, do ar, e aí eu peço essa limpeza, o senhor falou, depende do nível onde ele se encontra. E por que a hora que eu terminar ele já não volta na atividade que ele estava antes? Por favor, entenda que ainda se faz, na grande maioria das vezes, os préstimos destes seres que eu estou denominando de uma forma simbólica inferiores, porque é assim que vocês entendem. Tá. Talvez no futuro, em outros diálogos, em outros lugares, eu vou chamar de outro jeito. Mas os seus ouvintes, a maioria entende assim. Então, por respeito, eu denomino assim, inferiores. Tá certo. Mas, uma coisa que não muda, esses inferiores são sedentos por vícios e desejos. Coisas que eles não tinham. Eu vou dar um exemplo. Vá que, eu vou chamar de sorte, para ficar bem humano. Eu entrei no magismo e fiz uma limpeza na minha casa, numa defumação, e evoquei mentalmente os seres elementais Sifos. E por sorte, os seres que vieram, junto com os instrutores espirituais que me assistem, aí a coisa começa a criar um outro vulto. Porque nenhum instrutor espiritual vai dar consentimento a alguém trabalhar com magia, com seriedade e com propriedade, se aquela pessoa não se mantém em equilíbrio de intenção. Ou no bem ou no mal. Se aquela pessoa não fizer reforma íntima, como é que o mentor vai trazer seres elementais, tirar dos seus reinos, que são outras leis totalmente antagônicas a conhecidas pela humana de causa e efeito, ação e reação. Mas uma se iguala, lei de sintonia, dentro da polaridade, que até então na dimensão deles, eles não têm essa coisa de polaridade. Aí vem para cá, eles entram em concruio, em júbilo, em mistura, em simbiose com a energia humana, com vários interesses escusos, ou bons, vários interesses sublimes, ou malfazejos, ou malvados. Será que este mentor de luz também não está arrumando karma para si mesmo? Ai, ai, ai. Assim não dá para fazer nada. Mas é como diz o Exu Tiriri, que está aqui no meu lado. Nós escolhemos a dedo esse médium, não é porque ele é bom. É porque ele não se preocupa com crítica. E eu posso ser eu mesmo quando venho. Sim, sim. Isso não quer dizer que os outros não são. Claro. E que também, isso não vem de livro. Isso apenas declara às pessoas. Renove-se. Reformule-se. Entenda que você não é melhor que ninguém. Que o teu melhor é o todo mundo bem. Não é você bem para que todo mundo venha atrás de você. Recapitulando. Então, este mentor vê que você, dentro do teu grau de frequência e vibração, agora eu vou falar da maioria do povo da Umbanda, bem direcionado à Umbanda. Nossa. Ele vai trazer seres elementais, que isso já foi falado em vários livros, estão
não é algo que, vamos dizer, sobrecaia sobre a responsabilidade, nem minha, nem do médium. Porque vários escritores escreveram sobre isso. Quase todos os seres carnados que trabalham com Umbanda, militantes da Umbanda, foram magos no passado que erraram muito. Oh, graças a Deus. Se erraram muito, já trabalharam com esses elementais e estão tendo a oportunidade, graças a Deus, a alguns escritores aí, ensinar magia de uma forma decente, prudente e coerente, alguns. Então, sinal que não é só uma ordem, não. Não é só um homem, são vários. E mulheres também. Expor o que é magia para eles recapitular e, ao mesmo tempo, através das suas impressões bioeletromagnéticas, informatizar aqueles seres do passado que ainda acompanham eles, que as coisas estão mudadas e que eles possam voltar a seu reino de uma forma harmônica. Eu estou simplificando, entende, rapaz? Não é tão simples assim. Nossa. Tem coisa que demora 3, 4 vidas humanas. No meu caso, demorou 1.283 anos para mim encaminhar todos. Vixe. Então isso responde à pergunta de algumas pessoas. Por que eu fiquei tanto tempo desencarnado? Que seria um modo mais rápido e ao mesmo tempo mais dolorido. Por que mais dolorido? Eles manipularam tão profundamente a minha morfogênese que eu me transformei em uma cobra ambulante de 6 metros de comprimento. Nossa. Então eu não falo isso com orgulho. Eu falo agora com orgulho porque eu estou tendo a oportunidade de passar adiante. Um conhecimento que não é meu, que é cósmico. E também não estou ensinando magia para ninguém. Isso estou falando de magia. Correto? Sim. Nem um momento assim, eu acendi vela branca nem preta aqui. Então, esses mentores trazem esses seres elementais do passado para a maioria dos médios, principalmente aqueles que manipulam muito magia. Pode ter certeza que eles estão tendo a oportunidade de ajudar muita gente, que também se comprazeu com essa mesma magia, só que hoje são consulentes. Por isso que as vidas se resolvem e por isso que muitos mudam através dessa magia, porque são tocados no seu âmago. A moeda tem 2 lados, entende, rapaz? Nem tudo é pedra. Tudo tem um propósito na Umbanda, como qualquer religião. Então eu não estou aqui desfazendo do povo de Aruanda, nem dos magos da Umbanda. Pelo contrário, quem está com atenção está vendo que eu estou dando, no mínimo, uma explicação com bom senso do que é magia. Não do que é a magia da Umbanda. Sobre a magia da Umbanda eu não posso opinar nada. Agora, sobre magia eu posso. Então, na Umbanda, eles fazem a limpeza, e aqueles sacerdotes, que é a grande maioria dos umbandistas de hoje, graças a Deus, são devotos, creem, acreditam, e muitas vezes as pessoas nem frequentam mais os seus terreiros, depois de anos, eles continuam com as fotos e com nomes das pessoas, velando e fortificando aquela magia através da intuição do amor e da proposta do amar. Então aqueles seres elementais inferiores que do passado foram mal utilizados, eles começam a entrar num pulsar vibracional harmônico, não só com a 3ª e 4ª dimensão, mas também entendendo que eles já não têm mais tanta serventia aqui. E entendendo que aqueles vícios que eles outrora tinham já não são tão necessários. Porque o que mantém tudo no macrocosmo, sendo que é amor. Tá explicado, menino? Então, essa proposta, muitas vezes, da mediunidade e do trabalho ao próximo, é uma oportunidade bendita de empregá-los de forma corretiva. Perfeitamente, é uma oportunidade de correção, de se autocorrigir e de estigar, de expor ao outro uma correção que para você pode ser uma, porque você está emanando, mas para aquele que vê, que vai até você, são várias. E todas são expostas, nenhuma é imposta. Por isso que tem muito mago branco na Umbanda. Eu não sou puxa-saco, eu não agrado ninguém. Por isso que tem muito mago branco em muitas outras linhas também. Só que em graus muito diferenciados. Porque muitos ainda se desfazem desse princípio de magia, que agora já não estou falando de magia dentro da Umbanda, mas da magia que era o manter em essência pura o que tu manipula pela consciência, pelo ego e pela mente, subordinadas a uma só propulsão de força, que é o amor, que provém da tua alma.
manter o equilíbrio. Mesmo que este manter o equilíbrio seja para aquela pessoa ela sofrer. Então não é você fazer feitiço e fazer o outro sofrer. É você simplesmente dizer não. Eu não posso mover essa vela para você, porque eu estou vendo aqui os orixás, estou vendo aqui as energias, e a maior vela que você pode fazer é você mudar o seu padrão de pensamento, meu irmão, minha irmã. Porque se eu acender a vela para o santo vai me cobrar. Não é assim que as pessoas falam? Todas as vezes que o oráculo de Búzio, que a carta cigana, ou os oráculos xamã diz não, porque o orixá cobra, porque o xamã diz não, porque os devas diz não, ou porque os elementais se atravessam, é porque não deve ser manipulado nada envolvendo magia nem feitiço. Deve sim ser manipulado a sabedoria e a essência do mago de se comprazer com os males, as mazelas ou as virtudes humanas. Aí sim, aí o mago demonstra o seu verdadeiro trabalho. O verdadeiro mago é aquele que nem é bom nem é ruim. É aquele que favorece o equilíbrio do todo. Então, manda uma mensagem rápida para todo mundo que está desacorçoado, ou seja, desmotivado por conta do que o senhor falou, que tudo tem elemental e os elementais, eles, por sintonia, acabam se fixando no seu perispírito, e aí você leva isso para outras vidas. A pessoa ficou preocupada e não quer mais mexer com isso. Se não mexer, continuar sendo uma pessoa que tenha reforma íntima, que viva bem intimamente e não faça mal para ninguém, eis o grande magista sobre a terra. E eis o mago, que todos os graus de seres elementais se curvam, ou no mínimo se comprazem em trabalhar junto. A mensagem que eu dou é esta. Em nenhum momento as minhas palavras foram para amedrontar, claro. Foi para alertar. É uma responsa. Eu simplesmente falei sobre magia dentro de um olhar universalista. Agora, se vocês, perante os apegos filorreligiosos, perante as carências do ego que não quer mudar e largar as suas posições de forma, de modo, de tranjeito de se mostrar para os outros, e perante os graus de consciência, que tem como acepção e concepção que o teu é melhor do que os outros, e que os outros devem recorrer até você, para assim você se comprazer e talvez ter piedade ou pena, infelizmente, tudo que eu falei não vai servir a nada. Agora, se você é uma pessoa que desta nova era, independente da religião, mas que todos os espíritos de todas as linhas espiritualistas, responsáveis, e se fazes com essa responsabilidade, não de alertar, mas de entrar em concruio, em trabalho mútuo com vocês, para um acrescentar na existência do outro, e um aprimorar, expondo seus propulsos vibracionais na realidade do outro, vocês vão entender que, no mínimo, eu não falei a verdade. Nem a mentira. Eu simplesmente me pautei e me calquei no bom senso. Claro. Porque vocês querem ouvir magia, 7 velas vermelhas, galinha preta na encruzilhada. Vocês querem ouvir magia, milho para Oxum, canjica para Oxum, Epô para algum orixá, Ebó para Exu. Eu não estou desfazendo disso. Estou dando essa mensagem direto para os ubandistas. Agora, se vocês calcarem a magia como a resolução do caráter humano, em outro egrégor eu uso essa palavra, e nesta eu vou usar, é lamentável. Se vocês usam a magia calcada e baseada para mudar a personalidade de alguém, estão extremamente equivocados. Porque vocês, em essência, já são a grande varinha não mágica, mas o grande pistão, a grande engrenagem e a grande ferramenta manuseada pelo macrocosmo a redesenhar e cocriar outras realidades na tela chamada eternidade, pelo infinito de vicissitudes que vocês têm durante
os vários graus de consciência, as formas do ego e os níveis e subníveis de carência por informação das consciências que se fazem hoje, aqui e agora, como seres humanos, neste planeta azul, Terra. Muito obrigado. Parece que ser ignorante é padecer no paraíso. Depende do que o senhor tem, o que é ignorante. Tipo, O ignorante não tem dever. ah Ele lá. é. O ignorante não tem fazer. Ele é. Mas o ignorante que nós falamos, o que eu, porventura, já falei em outra egrégora, é o ignorante que não precisa porque ele já é. É o ignorante que tudo que ocorre ao derredor, ele contempla. É mais do que admirar. Então nada o pertence porque tudo ao mesmo tempo é o que já é nele. Em postura pura, de equilíbrio e harmonia, por ele ser apenas ignorante. Há um pai Joaquim de Aruanda que já fala muito disso, de um outro jeito. Quando ele diz que tudo é ilusão. O senhor sabe quem estou falando, não é? Sim, senhor. Eu só estou falando do meu jeito para outros graus de consciência. Por isso que ele vive batendo na mesma tecla, que não tenha que saber nada. Por quê? Porque o ego ainda perde querendo saber. Porque ele é possessivo e agressivo nas coisas que envolvem a sabedoria. É dele, não é teu, não é nosso, é meu. A consciência, ela se diferencia, perante as coisas do entendimento. Então ela desvaloriza ou valoriza os ocorridos intelectuais, as expressões emocionais e o concurso sentimental entre a humanidade e entre as raças, e entre as crenças e entre as pessoas. Ela gradua o bem e o mal, certo ou errado, importante ou não importante, manter como real ou sustentar como realidade. Uhum. Entendido. Pois não. Já a mente humana, perante tudo que ela se compraz, e que ela entra em júbilo, em liga, em similaridade, em sintonia, em ritmização, perante o que já é a terceira dimensão, ela vai perante os seres humanos graduando o que vocês chamam de e de consenso. Ela vai graduando e nivelando ao que vocês acepcionam e recepcionam como satisfação e satisfatório. Então, como é que o ignorante, que nós, muitos espíritos já falamos de outras formas, seus méritos, eu citei um, este Joaquim de Holanda, ele não é a pura sapiência divina, porque ele é. Quem sabe está. Quem compreende faz ser. Mas quem é, é. Então, falando isto para os egos, para a consciência e para a mente atual de hoje, vocês talvez possam entender como ignorante alguém burro, ou alguém que não sabe o que está fazendo. Não é este tipo de ignorância. O verdadeiro ignorante é o bom e hábil e frúvel. Nada fica nele, mas todo passa sobre ele. Porque tudo que existe, todas as dimensões que ele criou e que ele se fazem cocriar em realidade, a ele pertence. Mas é difícil para as pessoas conceber isso como real ainda. Então eu sugiro as mesmas, e eu não estou falando isso como se fosse a ciência salvadora da pátria. Outra crença e outro caminho que vai levar à plenitude. Mas existe uma linha hoje estudando sobre isso, chamada Sofia. Chamada o quê? Amazofia. Amar. Sofia. Olha.
O senhor sabe que também tem essa, quando a gente fala sobre magia... Estou sendo solicitado a me retirar. Estamos com a presença do senhor Benedito de Aruanda. Nossa. E ele está pedindo os últimos 30 minutos. Por favor. Por favor, ao senhor. O senhor, antes do senhor se retirar, o senhor não pode dar uma mensagem final? Eu já dei a mensagem. Nós que se prolongamos um pouco. A mensagem final já foi dada. Tá bom. Disciplina e manter o que realmente se é. Este é o bom mago. Tá certo. Muito obrigado pela sua visita. Salve, meu Jeff. Salve, Benedito de Aruanda. Deus nosso Jesus Cristo abençoa, né, Jeff? Meu Deus. O nego velho hoje, com carroça dos bois, com as rodas trocadas. À vontade, meu Jeff. Hoje, o Chotiririm, presença espiritual, está ainda na residência deste médio, fazendo e fortificando toda uma segurança durante alguns meses, porque o que foi falado vai doer no jego, Ai. e vai doer em algumas consciências, porque foi falado de magia de uma forma séria. Só isso que o nego velho vai dizer. Tá bom, filho? Porque senão parece que o nego velho veio para ficar puxando o chaco. Não. Mas o senhor não... Se incrementando e não. Então o nego velho veio para reconstituir, já que já estava aqui mesmo metido, né, filho? Escrevendo com o seu Edson antes, todo esse falatório com criptos, reconstituir as energias psíquicas e também reorganizar as frequências do corpo mental e astral do médico que estava sendo bombardeado. Porque, meu filho, Nossa. os dois lados da moeda se enganam muito. Uma coisa que o nego velho vai dividir com os filhos, eu não estou falando de magia, eu estou falando de bom senso. Questionem seus mentores. Este filho que eu me sirvo, até hoje questiona o que eu falo para ele. E eu dou graças a Deus, porque eu não tenho escravo eu já fui. Nem eu sou e por que ele vai ser. Mas questione, no mínimo, procurando entender. Não questione com aquela dúvida pejorativa de querer se sobrepor a seus mentores ou dominar os mesmos. Viu, Melfi? Deixa eu parar a rocha aqui, que os cavalos e os bois estão muito agitados. Então, meu filho, questione com a dúvida sadia de perguntar por que meu avôzinho? Por que minha avó? Eu quero aprender. Eu não quero ser dependente do Senhor. O Senhor tem muito mais do que fazer no Pranastal do que ficar como uma babá no meu lado 24 horas por dia, eu perguntando para o Senhor o que eu devo e o que eu não devo. A Umbanda é séria, como eu já disse várias vezes, para as pessoas sérias. Ninguém coloca a muda ou a raiz malfazeja das trevas dentro de alguém que tenha consciência do bem e que seu ego se esforça para não fazer o mal. A Umbanda é séria, como eu já disse várias vezes, para as pessoas sérias.